em teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar. E de dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. E de dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De braços abertos estou, coração rendido em teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Então vem, sem demora, vem, com teu poder entre e dentro de mim. E como fogo em meus ossos vento, em meu peito entre dentro de mim. Então vem, sem demora, vem, com teu poder entre dentro de mim. Como fogo em meus ossos vento, em meu peito entre dentro de mim. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu Eu sinto teu vento soprar, a tua glória se manifestar. Olá, Posso ver o teu bom dia. Bom dia, Jaque. Que bom ter você aqui conosco. Bom dia, Nayara. Seja bem-vinda. de braços abertos estou. Como estão? Vocês são mamães?
Feliz Dia das Mães para vocês. Ainda Deus não me deu a dádiva de ser mãe, mas eu sei como deve ser maravilhoso ser mãe. Show. Deixa eu colocar o tema da nossa mensagem hoje. Amém. Então vamos lá. Quero convidar vocês duas que estão aqui, Pastor Marcelo, a enviar aí nesse aviãozinho essa mensagem para ao menos 5 amigos de vocês. Enquanto isso, nós vamos fazer uma oração para a gente começar, amém? Senhor Deus, eu quero te louvar e te bendizer, porque Tu és bom. E a Tua graça e a Sua bondade e misericórdia se renovou mais um dia sobre as nossas vidas. Eu quero te louvar e te bendizer, porque só Tu, Senhor, és o nosso Deus que recebe todo o nosso louvor, que é devido toda a honra, toda a glória, digno de receber a nossa adoração. E nesse dia, Senhor, que se amanheceu, nós te agradecemos e te louvamos porque nós encontramos vida em nós. O seu sopro ainda estava dentro de nós. E queremos, Pai, te bendizer nesta manhã, Deus, por todas as mamães do mundo, por todas as mamães, Senhor, do Brasil, de Brasília, Deus, as mamães que estarão nesta live, Deus, que o Senhor venha, Pai, ser com cada uma delas, que o Senhor venha estar sustentando cada uma, fortalecendo a cada uma, Deus, dando, Pai, em nome de Jesus, discernimento e sabedoria para, Deus, criar seus filhos, Senhor, para mostrar o caminho o qual deve seguir, porque com certeza, Senhor, é um privilégio, com certeza, Senhor, é desafiador criar filhos, mas que nesta manhã o Senhor venha ser com cada uma delas e derramar, Senhor, em nome do Senhor Jesus, o óleo precioso da sua unção, a fim de que elas não sejam só mamães, mas sim super mamães, pelo poder e da tua glória. Amém. Amém. Nós vamos falar hoje de um assunto muito pertinente, do qual tema eu fiquei estudando e coloquei mude de óculos. E se a gente for parar para observar as nossas, expressões faciais, as nossas expressões corporais, elas sempre vão dizer muito mais do que palavras. Elas sempre vão trazer, uma comunicação daquilo que a gente nem precisa realmente falar. As nossas expressões por si, elas falam. As nossas expressões, elas dizem muito ao nosso respeito. Conforme nós sentamos, conforme nós fazemos expressões com o rosto, com os olhos, e eles dizem muito mais do que 1000 palavras.
E quando a gente nos deparamos com determinada situação, eu aqui em casa sou bastante expressiva. Eu não consigo fazer cara de paisagem em determinadas situações. E Marcelo, quando ele já sabe quando algo eu aprovo ou quando eu não aprovo. Eu simplesmente só olho e levanto as sobrancelhas. Então, as nossas expressões, elas vão dizer muito ao nosso respeito. E por exemplo, né, vamos colocar aqui, por exemplo, quando nós ouvimos algo que nós nos assustamos, a primeira coisa que a gente faz, né, com o corpo ou é se esquivar, né, se proteger, ou então a gente arregala os olhos porque estamos assustados. Ou se nós escutamos algo que temos dúvida, muitas vezes, né, nós vamos frangir a testa, vamos levantar a sobrancelha se algo a gente tem dúvida de fazer ou não, quando não sabemos o que fazer. Esses são alguns exemplos das nossas expressões e você deve ter as suas individualmente, cada um tem as suas expressões. E muito das nossas expressões falam tudo sem precisarmos nós dizer uma palavra. E nada é mais tão importante, mais assim, como eu coloco, nada nos entrega tão facilmente do que o nosso olhar. No olhar você pode saber se a pessoa ela está triste. Pelo olhar você pode saber se a pessoa está alegre. Pelo olhar. O olhar, ele nos entrega. O olhar entrega o que está realmente dentro de nós. E como já dizia lá o Leonardo da Vinci, os olhos são a janela da alma. Basta olharmos para alguém que nós vamos saber como ela está. E eu quero te perguntar, como você tem enxergado a sua vida? Como você tem enxergado o mundo que está à sua volta? Jesus vai nos dizer a respeito dos olhos, lá em Mateus, no capítulo 6, 22, ele vai nos dizer assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Então, o que é a candeia? A candeia era algo em que se colocava o óleo para se iluminar. Então, os nossos olhos, ele ilumina a nossa alma. E se os nossos olhos forem bons, a nossa alma estará boa. Todo o nosso caminho será bom, todo o nosso corpo será bom. Mas se os nossos olhos forem maus, nós vamos estar em trevas, nós vamos andar em trevas. Tudo que nós olharmos, tudo que nós enxergarmos vai estar mal. Tudo vai estar, nada traz contentamento. Tudo para ela nunca está bem. Tudo vai mal. Ela enxerga maldade. Vamos enxergar a maldade em tudo se os nossos olhos forem maus. E Jesus quer nos dizer, diante desta palavra, que a vida, ela é uma questão de um ponto de vista. A vida é uma questão de perspectiva. A vida é uma questão de visão e de olhar. Ele está querendo nos dizer que tudo depende da forma como você enxerga, tudo depende da forma como você olha, como você vê determinadas situações. Tudo depende da questão de um ponto de vista. O olhar, o contato visual, para nós, ele é muito importante, é onde nós vamos conhecer o mundo, conhecer as pessoas,
desenvolver relacionamentos. O contato visual, ele é fundamental, principalmente para desenvolver relacionamentos, principalmente para desenvolver relacionamento com pessoas. É impossível, né? Se a gente for parar para pensar, é impossível nós conversarmos com alguém sem não olhar nos olhos, não é mesmo? A não ser por aqui. É impossível eu estar falando com vocês agora se eu não olhar para a câmera, né? Como é que vocês vão entender? Vai falar assim, nossa, a pastora fala com a gente, fala na administração aqui, olhando para baixo. Não tem como. Para nós desenvolvermos e conversarmos com alguém, desenvolver relacionamentos, nós temos que em algum momento conversar. E no momento que nós vamos conversar, nós olhamos nos olhos das pessoas. E muitas vezes deixar de olhar nos olhos das pessoas com que nós estamos conversando vai significar muita coisa. Vai significar, às vezes, que nós estamos querendo esconder algo, ou que nós temos medo de alguma coisa. Vai significar que, às vezes, nós somos tímidos, inseguros, né? Pessoas muito tímidas, elas têm medo de fixar o olhar no olhar das outras pessoas. Por ser tímida, por ser, né, inseguro. Às vezes, também pode significar porque você não está considerando ou dando crédito à palavra do que aquela pessoa está te dando. Está falando com você. No olhar, nós podemos demonstrar respeito, sinceridade. Nós podemos esperar também confiança em um olhar. Mas também nós podemos revelar desprezo. Quando a gente, como por exemplo, quando pessoas olham de cima a baixo, te olham de cima a baixo com um ar de superioridade. Às vezes, um olhar pode revelar o desprezo. O olhar pode revelar o sorrir. O olhar pode revelar brilho. O olhar, ele contagia. Mas o olhar, ele pode chorar e até mesmo, muitas vezes, se apagar. Se nós pararmos para observar, não seríamos tão enganados. Facilmente enganados. Se nós olhássemos dentro dos olhos das pessoas. Porque o olhar, ele nos revela. Ela nos revela o que a pessoa está pensando, o que a pessoa muitas vezes está querendo nos dizer através do olhar. Às vezes nós olhamos para tantas coisas. Nós não paramos para olhar nos olhos das pessoas. Porque eles nos falam mais do que a multidão de palavras. Os nossos olhos, ele vai nos dizer coisas que palavras não dizem. Então, que nesta manhã nós possamos pedir a ajuda do Espírito Santo para que ele nos confirme a veracidade das palavras das pessoas ouvidas pelo olhar. E assim, com a ajuda dele, nós possamos discernir se o olhar é bom ou se o olhar é mau. Infelizmente, se nós pararmos para pensar, nós estamos vivendo num mundo de olhos, cheios de olhos que não têm beleza. Eles não conseguem contemplar as maravilhas, os grandes feitos, né, do Senhor, da natureza em si. Eu amo ver o pôr do sol. Quando meu esposo vai me buscar, quando eu estou voltando para casa, e aqui em Samambaia, no qual onde eu moro, tem um pôr do sol espetacular. Todos os dias. Eu posso ter passado um dia extremamente estressante no trabalho, por
por exigir muita concentração, por exigir muita atenção ali ao digitar relatórios, ao fazer contas e tudo. E quando eu chego e eu olho para o pôr do sol, nossa, vem aquela tipo como se fosse um alívio para minha alma, e eu falo assim, uau, olha meu bem, que pôr do sol lindo. E eu vejo aquela natureza de Deus, porque é como uma pessoa que eu sigo, ela fala, hoje o retrato de Deus, eu tenho um retrato de Deus todos os dias exclusivo para mim, ele pintou o céu. E eu falo, meu Deus, que lindo. E muitas vezes nosso mundo está assim, ele não contempla mais as belezas naturais do qual Deus espalhou por aí. Eles não conseguem ter olhos generosos, pessoas não conseguem ver mais a pureza na intenção das pessoas. Estão perdendo o tempo em enxergar só maldade em tudo e em todas as coisas. Pessoas que a ótica delas estão embaçadas. Pessoas que a ótica delas estão sujas. O nosso problema está muitas vezes nas nossas lentes. Ou seja, na forma do qual nós enxergamos as coisas, na forma do qual nós enxergamos o próximo, na forma do qual nós enxergamos o mundo. E o interessante é que eu estou lendo um livro, deixa eu só pegar ele aqui. Eu estou lendo o livro do J.B. Carvalho, Metanoia, muito bom. E ele fala que a chave está na sua mente. E eu me deparei com uma história que eu quero ler para vocês nesta manhã, que fala sobre um caso de uma senhora que acusava a sua vizinha de estar com as janelas, a vidraçaria das suas janelas sempre sujas. E até que um belo dia, num dia de faxina, eu acredito que todas nós mulheres aqui faz, né? Quando nós vamos limpar a nossa casa, nós encontramos sujeira para tudo qualquer lado. E aí, essa senhora, ela foi limpar as vidraças da janela dela. E quando ela verifica que eram as suas vidraças e não a da vizinha que estavam sujas, o fato que ela viu, o fato de que as suas vidraças estavam sempre sujas, faziam parecer que as das vidraças da vizinha estavam sujas. Então, muitas vezes nós estamos olhando para o próximo e muitas vezes o problema está em nós, o problema está na maneira do qual nós enxergamos. Então, que nesta manhã, o que nós aprendemos com essa história? Que nós precisamos estar todos os dias parando para guardar o nosso olhar. Porque uma alma porque lá, como eu falei, como Deus fala, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. E se nós não guardarmos o nosso olhar, a nossa alma, ela se adoecerá. E os nossos olhos vão se embaçar, os nossos olhos espirituais, ao ponto de cegá-los completamente. Nós aprendemos com essa história que é necessário limpar os nossos olhos. É necessário limpar a nossa ótica. Quando você acorda de manhã, qual a primeira coisa que você faz? Você lava os seus olhos, uma das primeiras coisas, né? Que nós vamos ao banheiro, fazemos as nossas necessidades básicas, escovamos os dentes, mas lavamos os olhos. Por que lavamos os olhos? Porque ele tá às vezes lá com a remela grudado e tá impedindo o quê? Fica grudando no seu olho, você não consegue enxergar. Então, que nós possamos limpar a nossa visão, trocar de lente, mude de óculos, a fim de que você possa enxergar
o mundo, a beleza do mundo, a beleza das pessoas que estão à sua volta, a beleza que há em você mesmo. Ter uma visão física perfeita não vai significar, não é a garantia de que você realmente vê e o que deve ser visto e nem e como saberá avaliar o que você viu. Você não vê as coisas como nós muitas vezes não vamos ver as coisas como elas realmente são. Nós vamos ver as coisas como nós somos por dentro. A partir das nossas próprias experiências que nós vamos ter um conceito de visão. A partir do que nós vemos e vivemos, que nós vamos ter um conceito de olhar. Talvez as experiências que nós vivemos nos trouxe muitas feridas e muitos sofrimentos. E tudo o que nós vemos à nossa volta tem que se espelhar a nossa dor, a nossa decepção, a traição que nos fizeram ou que que fizeram contra nós. E se nós continuarmos focando nas feridas ou no que fizeram contra nós, nós vamos ter uma ótica ruim. Nós vamos ter uma ótica doente, uma ótica embaçada. E vamos nos tornar prisioneiros desses sofrimentos, desses traumas, dessas experiências ruins, dessas feridas que foram causadas em nós. E vamos nos tornar presas a essas situações. E se nós nos permitirmos viver assim, nós vamos nos tornar pessoas paralisadas, pessoas acorrentadas, pessoas paradas, estagnadas no tempo. Vamos estar vivendo a mesma coisa, vivendo os mesmos círculos viciosos, carregando uma bagagem pesada, da qual nos impede de seguir, da qual nos impede de prosseguir, andar o nosso caminho, de passar para a próxima fase. Às vezes você se encontra no mesmo local, no mesmo lugar, porque você não está enxergando muito bem, porque seus olhos estão embaçados, porque seus olhos estão cansados. E muitas vezes isso vai nos impedir de crescer. Isso vai nos impedir de vivermos uma nova história, um novo começo. Vai nos impedir de ter bons olhos, de ver com novas lentes, com uma nova ótica. Nesta manhã, eu quero te convidar, te desafiar a enxergar com novas lentes, a mudar a sua ótica, a trocar de óculos. Pare de dar ênfase ao que fizeram com você. Pare de dar ênfase ao que deu de errado com você. Pare de olhar para a vida pela perspectiva errada. Tenha um novo ponto de vista. Tenha uma nova perspectiva. Deixe Jesus curar a sua visão nesta manhã. Deixe Jesus curar seus olhos. Deixe que Jesus troque suas lentes. Deixe que Jesus troque seus óculos. Como ele fez com o cego de nascença. Lá no Evangelho de João, no capítulo 9, ele vai nos dizer assim: no capítulo 9, versículo 6. Tendo dito isto, cuspiu no chão,
misturou a terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá, lava-se no tanque de Siloé, que significa enviado. E o homem foi, lavou-se e voltou vendo. Então, que você permita que o Senhor Jesus Cristo aplique em seus olhos o barro e a saliva dele em seus olhos, a fim de que toda a ótica distorcida pela qual as circunstâncias você viveu, pela qual as dificuldades, as feridas, os problemas e os sofrimentos causados a você sejam lavados, sejam tirados, sejam deixados para trás, a fim de que você tenha sua visão restaurada, a fim de que você tenha os seus olhos e que os seus olhos sejam bons e você volte a enxergar a luz e você volte a enxergar as grandezas, os grandes feitos do Senhor. E para que haja uma transformação da sua vida de dentro para fora. É como eu falei lá no início. Os olhos são a janela da alma. Ele revela o que há dentro de você. Ele revela as feridas que há dentro de você. Ele revela as bagagens do qual você tem carregando dentro de você. E quando você se deparar com determinada situação de pressão, aí vai ser no momento onde vai ser revelado todas essas coisas, todas essas feridas que estão dentro de você. Permita que o Senhor Jesus Cristo faça essa transformação de dentro para fora, porque o que nós temos dentro é o que vai refletir aqui fora. E se sua alma está doente, se sua alma está ferida pelas circunstâncias da vida, você não vai enxergar nada bom. Quando nós estamos com os olhos cansados, nós não enxergamos bem. A primeira coisa que nós queremos é descansar, é dormir. E se você dormir o tempo todo em sua vida, você nunca vai acordar de fato realmente para o propósito do qual tem para você, de uma nova história, de um novo começo. Mude as lentes do qual você tem vivido. Mude as lentes do qual você tem enxergado as pessoas que estão à sua volta. Elas te fizeram mal? Fizeram. Elas te fizeram feridas? Fizeram. Mas permita que o Senhor cure a sua visão para que você não vive aprisionado e condicionado a estas coisas, vivendo sempre os mesmos ciclos, vivendo sempre as mesmas coisas, nunca tendo nenhuma novidade de vida. Deus quer que os seus olhos sejam bons. O Espírito Santo, Ele quer que você permita que Ele entre dentro de você e comece a transformar o seu interior. Que Ele comece a sarar as suas feridas, sarar a sua alma, sarar o seu intelecto, sarar os teus olhos, a fim de que você possa ver as grandezas e os grandes feitos que Ele tem feito por você. Porque muitas vezes você tem sido abençoado, muitas vezes Deus tem te dado todas as coisas, mas porque seus olhos são maus, porque seus olhos estão focados no que fizeram você passar, no que fizeram o que fizeram feridas em você. Você não enxerga. Você não enxerga que você tem uma boa saúde, você goza de saúde, você não anda doente, você não enxerga que você tem uma boa família, que você tem bons filhos, você não enxerga que seu esposo ou sua esposa se esforça para dar o bom e do melhor, e se esforça em dar o amor e o carinho. Por quê? Porque nós estamos impregnados nas mesmas coisas, em bagagens do qual não nos pertencem mais. A palavra de Deus nos fala que nós temos que esquecer das coisas que passaram e olhar para as coisas novas que irão se fazer,
que irão se cumprir sobre as nossas vidas. Precisamos enxergar com mais generosidade. Que possamos enxergar com mais beleza no olhar. Que possamos enxergar a pureza e a boa intenção das pessoas. E nós como vamos enxergar? Analisando cada olhar, pedindo discernimento do Espírito Santo, a fim também de nós não continuarmos sendo enganados, a fim de nós também não continuarmos sendo feridos, a fim de nós não continuarmos sermos decepcionados, a fim de que nós viemos viver uma vida do qual o Senhor Jesus Cristo veio nos dar. Deixe que Jesus te cure. Deixe que Jesus aplique o barro. A mistura da saliva dele com o barro em seus olhos, a fim de que ele tire todas as escamas dos seus olhos, a fim de que ele tire toda o embaçadez, a sujeira dos seus olhos. É como diz lá a palavra do Senhor Jesus Cristo, e como eu compartilhei com vocês a história do livro do qual eu estou lendo. Muitas vezes a nossa ótica ela tá tão suja que nós enxergamos só a sujeira que há dos outros e não enxergamos a nossa própria sujeira. É como diz a palavra do Senhor Jesus. É mais fácil você querer tirar um cisco do olho do seu irmão do que a trave que está dentro do seu. Que você permita que o Senhor Jesus Cristo retire a trave do qual está nos seus olhos, a fim de que você possa enxergar melhor, a fim de que você possa enxergar a beleza que há na vida, a beleza que há no seu interior. Porque quando você for liberto, assim como você voltar a enxergar, a transformação acontecerá dentro de você e você verá a beleza que há dentro de ti, a beleza do qual o Senhor te criou para ser, para refletir. Que você mude a sua forma de enxergar as pessoas, de enxergar o mundo, de enxergar você mesmo. Que vocês possam permitir que o Senhor Jesus faça de você luz, como ele diz lá no início, na palavra. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, todos os seus caminhos serão bons. Você será bem-sucedido em todas as coisas que você for fazer e realizar. Agora, se você permanecer com os seus olhos fitados, focados nas coisas que lhe fizeram, nos problemas do qual você tem passado, é tudo uma perspectiva de ótica, é tudo uma perspectiva de vida, tudo uma mudança de perspectiva. É como estamos vivendo esses dias de mortes, dias dessa pandemia do qual tem levado tantas pessoas. E as pessoas, ela tem esse mal, ele às vezes ele está sendo causado mais pela forma de qual nós estamos enxergando ele. Porque está se instalando o caos não só nas vidas das pessoas em relação a matar, dessas pessoas morrerem por conta do Covid-19, mas está trazendo caos em todas as áreas da política, né? do mundo, em todos os sentidos da nossa vida, está trazendo um caos, está trazendo como se fala, Senhor?
tá trazendo algo mal para os nossos olhos. E nós temos visto isso e temos nos direcionado para isso. E é como diz aqui, se os olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. E muitas vezes as pessoas, elas estão sendo contaminadas pelo fato dela enxergar o medo nessas coisas. E quando nós estamos com medo, nós nos somos fragilizados. Nosso sistema imunológico fica baixo e temos mais probabilidades de adquirir doenças. Então, que você mude a ótica, que você está vendo esse vírus, essa situação do qual o planeta tem vivido, do mundo tem vivido, a fim de que nós possamos viver, passar de fase, passar para uma nova fase, para continuar as nossas vidas, a fim de que nós possamos, daqui quando isso tudo passar, nós possamos continuar. Que você comece a enxergar com outros olhos. Que você comece a enxergar uma nova perspectiva, que você comece a enxergar que existe um novo começo, um novo amanhã, uma nova história que irá se cumprir sobre nós, sobre as nossas vidas. E nós queremos estar em luz, nós queremos estar andando em caminhos de luz. E para que nós possamos estar olhando em caminhos de luz, nós temos que trocar os nossos óculos, nós temos que trocar as nossas lentes, nós temos que trocar a maneira do qual nós enxergamos o mundo, as pessoas que estão à nossa volta. E que nós não focamos no que fizeram, o que deu errado, que nós paramos de propagar o que deu errado conosco, de dar ênfase no que deu errado nas nossas vidas, mas sim no que deu certo, mas sim no que vai dar certo a partir de hoje, mas sim na forma que nós vamos enxergar a partir de hoje o mundo do qual o Senhor tem preparado para cada um de nós, o mundo do qual o Senhor Jesus tem o melhor para cada um de nós. Amém? Que você esteja com esta boa palavra em seu coração, que você permita que o Senhor Jesus Cristo deixe mudar a sua ótica, deixe curar a sua visão, deixe limpar, tirar todas as escamas dos seus olhos, a fim de que você enxergue a vida com mais leveza, a fim de que você enxergue a vida com mais satisfação, com mais alegria, a fim de que você prospere, a fim de que você possa abrir seu coração, porque os nossos olhos, ele está diretamente ligado aos nossos corações. Abra os olhos do seu coração. Abra os olhos da sua alma, abra os olhos da sua mente, a fim de que o Senhor cure o seu coração, a fim de que o Senhor cure a sua alma, a fim de que o Senhor cure a sua mente, para que você veja a vida pelos olhos e pela ótica do Senhor Deus, do Senhor Jesus Cristo. E a ótica do Senhor Jesus Cristo, do Senhor nosso Deus, é que nós tenhamos vida e vida em abundância, que temos uma vida, extremamente abençoada, em abundância, em nada faltando, em nada fora do lugar, como diz o pastor Marcelo Nunes, ele sempre faz essa oração: Senhor, que o Senhor nos dê em abundância, que não haja nada quebrado, que não haja nada faltando e que não haja nada fora do lugar, que o Senhor venha colocar nas nossas vidas, em nome de Jesus, tudo que estava fora do lugar, venha colocar no centro do querer. Tudo que estava quebrado, que Ele venha restaurar. E tudo que estava perdido, que Ele venha retrazer de volta, a fim de que nós vivamos uma vida completa, uma vida de abundância. Abundância em todas as áreas, em todos os parâmetros das nossas vidas, que nós venhamos ter uma vida excelente e que nossos olhos possam ser os olhos do Senhor e que os nossos olhos possam ser bons, a fim de que nós andamos em luz, a fim de que o nosso corpo seja bom
que seja luz. Amém? Que você esteja com esta palavra no seu coração. E nós, pastores da IBMS, nós queremos orar e lhe dar conselhos. Se você precisa de ajuda, se você precisa, né, de um socorro, de um help, mande uma mensagem aqui no do nosso Instagram, do nosso direct. Se você estiver precisando de algo, que você precisa de oração, que você precisa de uma ajuda de nós, pastores aqui da IBMS, Igreja Batista, CMA, nós estamos à sua disposição. Nós estamos aqui para servir, como nosso Senhor Jesus Cristo veio para servir, não para ser servido. Nós estamos aqui para servir a vocês, a fim de ajudar vocês a andar em liberdade, a fim de ajudar vocês a terem uma nova ótica, a trocar de óculos e ter uma vida em abundância, e ter uma vida do qual o Senhor Jesus Cristo planejou para você ter, que você esteja com esta boa palavra no seu coração, que você venha deixar que o Senhor Jesus te cure. Abre o seu coração nesta manhã e deixe que toda a bagagem do qual você tem carregado, essa bagagem pesada, essa bagagem que você não consegue mais carregar e fez você parar, e fez você atrofiar, e fez você enxergar o mundo com outros olhos, enxergar um mundo sem esperança, enxergar um mundo do qual só há destruição, enxergar o mundo à sua volta que não tem mais jeito. Mas nesta manhã, o Senhor Jesus Cristo, Ele quer trocar o fardo do qual você tem carregado pelo fardo dele. A palavra dele nos diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde ao Senhor, a fim de que Ele mude a sua ótica, a fim de que tudo que te fizeram, tudo que te fizeram e te feriram, fiquem para trás, a fim de que o Senhor te cure e te sare, a fim de que o Senhor faça a boa obra que Ele começou na sua vida, que Ele continue aperfeiçoando todos os dias, em nome de Jesus. A fim de que Ele renove a sua visão e os seus olhos. Porque quando nós estamos com os olhos cansados, nós não conseguimos tomar decisões precisas. E você precisa estar com seus olhos descansados, a fim de que você não tome nenhuma decisão errada. E para que você tenha uma vida plena no Espírito Santo dele. E que você possa continuar gozando dessa vida todos os dias. Você precisa olhar para Deus. Você precisa voltar seus olhos e fitar seus olhos em Jesus. A fim de que Ele transforme toda e qualquer situação que está ao seu redor. Amém? Que você seja bem abençoado no dia de hoje. Mamães que entraram aqui, que não estavam no início, eu quero parabenizar cada uma de vocês. Vocês são uma joia preciosa. Minha mãe que não está aqui comigo, que está aí na França. Mãe, eu te amo. A senhora é um exemplo para mim. A senhora é um exemplo de fé, de oração, de mulher guerreira. E eu amo a senhora. E todas vocês que estão aqui, que Deus abençoe cada um de vocês. Vocês também são guerreiras e eu sei que vocês também são exemplos para os seus filhos. Que Deus continue fortalecendo vocês. Que o Senhor Jesus troque a ótica de vocês por todas as coisas que vocês viveram, por todas as bagagens do qual vocês têm trago com vocês e fizeram mal em determinada tempo da vida de vocês, mas que vocês sejam libertas e que vocês continuem sendo essas mamães fortes que vocês são. O que seria de nós sem nossas mães? Porque a palavra do Senhor nos fala que o amor dele é comparado ao amor de uma mãe para o filho. Nós amamos a vocês, mamães, que Deus possa estar sustentando vocês, que vocês possam estar sendo fortalecidas por Ele. Que Deus venha renovar as forças de vocês nesta manhã.
a fim de que vocês, sejam excelentes mães. Mães segundo o coração de Deus. Mães que amem seus filhos, assim como o Senhor Jesus amou a sua igreja. Mães que amem seus filhos sem exceção de um para o outro, mas que amem todos iguais. Mães que enxerguem seus filhos como eles realmente são. Mães que não falem nenhuma palavra de maldição contra os seus filhos, para que não prospere nenhum mal sobre eles ou sobre a geração deles. Que vocês sejam mães prudentes, sábias, como diz a palavra do Senhor. Que vocês sejam mães que profetizam bênção aos seus filhos, a fim de que seus filhos sejam muito melhores do que vocês. Em nome de Jesus. Que vocês nunca digam nenhuma palavra que venha deturbar a imagem e a identidade dos seus filhos. Que vocês amem seus filhos como o Senhor Jesus Cristo amou a sua igreja. Mamãe, você é mamãe. Mamãe segundo o coração de Deus. Mamãe do qual Deus sonhou com seus filhos que Ele te deu. Deus sonhou com os filhos que vocês têm. Cuide bem deles. E filhos, filhas, cuide bem das suas mamães. Porque Deus sonhou com ela para ser a sua mãe. Honre suas mães acima de tudo e de todas as coisas, a fim de que você vá bem aqui na terra. Esta é a promessa que Deus tem para nós, filhas e filhos, que nós honremos os nossos pais, a fim de termos vida, de ser acrescentado vidas sobre nós. Que vocês estejam em paz, que vocês curtam o seu dia e que vocês vivam com novos olhos. Troque suas lentes, mude de óculos, a fim de que você enxergue a verdadeira alegria, a fim de que vocês alcancem a sua vida, uma nova história e um novo começo, em nome de Jesus. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Pois te vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Jesus, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Vem, Senhor Jesus. Estamos aqui, Pai, com os nossos corações abertos,
com os nossos olhos da alma, do espírito, da mente, dos nossos corações, a fim, Deus, que o Senhor mude a nossa ótica, a fim, Deus, que o Senhor mude os nossos óculos, a fim, Deus, de o Senhor nos curar, do Senhor nos sarar, do Senhor nos transformar. Estamos aqui para que o Senhor passe o barro do qual o Senhor tem para limpar e curar as nossas visões. Vem e cura-nos e nos faça-nos enxergar a luz. E o Senhor nos faça a enxergar com os olhos bons, conforme a sua palavra nos diz, a fim de termos caminhos bons, a fim de termos uma vida completa, uma vida transformada e restaurada pelo Senhor, a fim de que nós temos os seus olhos, a fim que nós estejamos o seu coração, a fim de que nós temos os seus pensamentos, a fim de que nós olhamos com amor, com compaixão, a fim que nós enxergamos a beleza daquilo que o Senhor tem para nós, daquilo que o Senhor tem entregado a nós. Aleluia. Amém. Que o Senhor esteja com você, com a sua casa, com a sua vida, com a sua família. Um beijo a todos e até às 18 horas no nosso culto de celebração. Amém.